Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, presente aí em todo o Brasil, na América Latina, Estados Unidos. Um grande abraço, especialmente a todos os portugueses sintonizando a Canção Nova, esse carinho todo especial que a Canção Nova tem para com Portugal e Portugal para com a Canção Nova. E a partir de Portugal, claro, Europa e Norte da África. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre esta lei que está dando o que falar aqui no nosso Brasil, que é justamente a valorização das empregadas domésticas. Essa valorização estaria, de fato, sinalizando uma nova revolução social? É o que nós vamos ver nesta noite. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Aqui o nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Voz, doutor em teologia, e que dá o seu boa noite desse tema tão importante que vamos conversar, né, Frei? Boa noite. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores. Nós realmente somos corajosos, falamos de todos os assuntos, inclusive até das domésticas. Você não tem doméstica, eu não tenho doméstica, mas de qualquer forma a gente está, digamos assim, sintonizado com a problemática e as perspectivas que vão se abrindo. Tá certo, Frei, isso mesmo. E hoje temos aqui a presença e a alegria de receber pela primeira vez no nosso programa o doutor Fernando Rios. Ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho e também leciona, é professor de Direito do Trabalho, obviamente, da Escola Dom Helder Câmara. Doutor Fernando, boa noite, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Tá certo, olha, e para você se sintonizar bem na temática da noite, claro, como sempre fazemos aqui no nosso programa, vamos à nossa matéria inicial. Acompanhe, por favor. No último dia 26 de março, foi aprovado pelo Senado Federal por 66 votos favoráveis e nenhum contrário, a proposta de emenda à Constituição que garante aos trabalhadores domésticos 17 novos direitos, igualando sua realidade com a dos demais trabalhadores urbanos e rurais. A proposta, que já havia passado pelo primeiro turno de votação, estabelece novas regras, como a jornada diária de trabalho de 8 horas e 44 horas semanal, além de pagamento de hora extra de, no mínimo, 50% da hora normal. Os direitos vão se somar àqueles já existentes, como o 13º salário, descanso semanal, férias anuais e licença gestante. Estima-se atualmente a existência de 2 milhões de diaristas no Brasil, sendo que apenas 500 mil contribuem para a Previdência Social. A valorização das domésticas estaria sinalizando uma nova revolução social? No Em Pauta desta noite. Ok, tá aí para você ter aquela noção inicial, não é? Para a gente começar aqui a nossa conversa, claro. Reparou bem aí nos números? Estima-se na casa dos 2 a 3 milhões de diaristas. Mas quando você fala de domésticos, trabalho doméstico, engloba-se muito mais gente e esses números crescem. Inclusive o doutor Fernando vai poder nos sintonizar melhor em relação a isso. E é isso que eu quero perguntar, doutor Fernando, logo no começo do nosso programa, para o pessoal fazer uma rápida memória, né, desse processo que desencadeou justamente na sanção da lei. Esse processo, ele foi um processo difícil, foi um pouco longo. E exatamente por que chegamos exatamente na aprovação desta lei nesse momento? Por favor. Bom, na verdade, foi uma emenda à Constituição. Então, é um processo mais lento. O processo legislativo ele é mais complexo do que o da lei ordinária. E esse processo legislativo, ele veio na sequência de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, de 2011, que preconizou essa necessidade de promover a igualdade de direitos entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Uhum. Não era só no Brasil que faltava isso, ou que falta ainda, em alguns outros países. Então, essa preocupação da organização, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, foi sinalizando para que todos os países membros
promovessem essa igualdade. E os parlamentares brasileiros se anteciparam à ratificação, ou seja, o governo teria que submeter essa convenção da OIT a uma ratificação pelo nosso Congresso Nacional, mas os parlamentares se adiantaram a isso e fizeram apresentaram um projeto de emenda constitucional, a PEC. Ela iniciou na Câmara, teve um processo legislativo interno na Câmara, foi aprovada, passou para o Senado e no Senado ela foi mais rápida, passou com maior tranquilidade, como foi dito aqui. Exato, na parte inicial. Tá certo. Nós vamos aqui ao longo do programa, claro, aproveitando e muito aqui a presença do desembargador, verificarmos justamente o que já era óbvio, não é? Ou seja, o que já era garantido por lei, importante, especialmente você que está nos sintonizando, quer seja patrão, quer seja empregado, enfim, você se sintonize bem, ou seja, o que já era garantido por lei, mas também depois o que muda com a nova lei. Eu sei que muito já foi falado, mas a gente precisa fazer essa memória aqui, porque televisão você sabe como é que é, né? Tem sempre gente nova chegando e é importante a gente situar isso e muito bem, de forma absolutamente clara, para que a coisa possa caminhar bem. Mas, Frei Antônio Moser, a questão é o seguinte, a lei aprovada gerou uma certa polêmica, obviamente, algumas constatações aí, assim, às vezes, não só entre patrões e patroas contra os empregados, mas, às vezes, umas polêmicas que fizeram sentir até mesmo entre as domésticas, por exemplo, não é? Sim, sem dúvida nenhuma, e eu acrescentaria, mesmo depois de ter votado e aprovado unanimidade, houve certos parlamentares que começaram a se questionar a si próprios se esse projeto e essa lei não foi assim muito radical, ou seja, de uma vez só. Se fosse gradual, talvez teria sido muito melhor recebida do que, de repente, num só solavanco. Mas, de qualquer forma, eu diria o seguinte, certamente os patrões levaram um susto, porque você imagina, não é que a gente negue o direito de igualdade, pelo contrário, é pena que demorou tanto e pena que tenha sido de solavanco. Volto a insistir, deveria ter sido um processo, aos poucos vai introduzindo novos elementos. Então o susto é em relação, aí, por exemplo, 13º e férias. Por exemplo, lá no centro educacional, você imagina, a gente leva um susto danado, a folha duplica, não, triplica. Imagina na editora Vozes, quanto é que representa 13º e férias. Isso, então, foi um susto para os patrões, sem dúvida nenhuma. E, no tocante às empregadas, o medo do desemprego. Imediatamente, por isso algumas disseram, é melhor a gente continuar como estava, porque estamos garantidos, tem regalias, muitas vezes dormir na família, pertencer quase ao quadro familiar, agora é empregado. Quer dizer, muda assim a configuração. Você é meu empregado. Você tem todos os direitos, mas você é meu empregado, E antes era algo de mais familiar. Muito mais. Enfim, eu tenho presenciado certas discussões em termos mesmo de domésticas, umas temendo pelas consequências em relação ao Aliás, vale o esclarecimento aqui, Frei Moser, e você que está nos acompanhando, que é considerado empregado doméstico, e não apenas as domésticas ou diaristas, não é como na matéria inicial falamos um percentual do número de diaristas, mas os empregados domésticos vão aí para mais de 7 milhões, obviamente. Mas é considerado, por exemplo, empregado doméstico, ou seja, como categoria, cozinheiro, governanta, babá, lavadeira, faxineiro, vigia, motorista particular, jardineiro, acompanhante de idosos, entre outros. Não é se eu estiver aqui enganado, o desembargador me corrija, por favor. Mas, desembargador, portanto, para essa classe que agora é legitimada pela lei, pergunta fundamental é, o que já era garantido por lei, antes ainda da gente entrar do que a lei sancionada dá como mudança, não é verdade? Mas o que já era garantido para esse trabalhador, por exemplo? Na verdade, historicamente, como o Frei disse aqui, já teve momentos em que os trabalhadores domésticos não tinham nenhuma proteção, nenhum tipo de direito em termos de legislação. Perfeito. A lei básica
que define o empregado doméstico, ela praticamente trazia poucos direitos. Ela é de 1972. Perfeito. E com a Constituição de 1988 é que houve uma extensão maior, né? Alguns direitos no parágrafo único do artigo 7º, que é inclusive o que foi alterado agora pela emenda constitucional. Esse parágrafo único estendia apenas alguns direitos do rol do artigo 7º. Esse artigo 7º traz um rol extenso para trabalhadores urbanos e rurais. E no parágrafo único estendia alguns para os domésticos. Salário mínimo, trouxe as férias, o aviso prévio, alguns direitos que não... Carteira assinada. Não, a carteira assinada já estava desde a lei. Sim. Né? Na verdade, a ausência de assinatura de carteira é uma confusão que se cria aí entre os trabalhadores e os próprios empregadores, porque, na verdade, aquele que trabalha continuamente é empregado. E desde 1972, com a lei, ele já tinha que ter a carteira assinada, porque a lei já determinava isso. O problema é que, paralelamente a isso, como você falou aí, tem a figura do diarista. Exatamente. Que não é empregado. Então, este que não tem a carteira assinada. Como vai continuar agora, não tendo. O diarista está mais na linha do acordo entre a sua jornada de trabalho, né, com o patrão, ele acorda ali e fica nisso. Isso. O diarista, na verdade, ele é um autônomo. Perfeito. Só que ele é um autônomo que trabalha no âmbito doméstico. Ele não é um empregado. Perfeito. Então, ele não vai ter carteira assinada. E na parte previdenciária, ele é como se fosse o trabalhador autônomo do comércio, o trabalhador autônomo dos serviços em geral. Agora, o empregado doméstico já tinha que ter a carteira assinada, que é aquele que trabalha continuamente, ou seja, no dia a dia. Aquela empregada fixa, né? E, como você bem disse aí, não é só a arrumadeira, não é só a cozinheira. São todos aqueles que trabalham para a pessoa ou família no âmbito residencial em atividade não lucrativa. Então, pode ser o motorista, pode ser um ajudante, um secretário particular, eventualmente até numa mansão aí, pode ter até um técnico de manutenção, um eletricista, que trabalha permanentemente para a família. Né? Então se enquadra no novo. Exato. Como também a enfermeira, né? Embora seja uma profissão regulamentada, com curso superior, se o empregador for a pessoa ou família e o trabalho for no âmbito residencial, é diferente da enfermeira do hospital. Ela não é uma enfermeira que trabalha numa empresa, ela é uma enfermeira que trabalha para a família no âmbito doméstico. Ela é uma empregada doméstica. Né? Então, isso independe do grau de instrução, isso independe da função exercida, desde que se enquadre nessa definição legal. Então, ele não tinha, na verdade, um quantitativo maior de direitos como os demais trabalhadores. E agora ele tem. Tá certo. Olha, pouco a pouco nós vamos conversando aqui, é bom a gente esclarecendo justamente esses detalhes, porque, como eu falei, né, muito já foi escrito, muito já foi dito, quantas matérias, quantas reportagens você já acompanhou, mas aqui a gente quer pegar outros ângulos, outras possibilidades que talvez você não tenha tido a oportunidade de acompanhar e ainda esteja um pouco, como a gente diria por aí, numa linguagem juvenil, né, esteja um pouco boiando, não sabendo muito bem ainda dos seus direitos. Mas, Frei Antônio Moser, antes ainda de irmos para o nosso primeiro intervalo, o fato é que nós, com a aprovação dessa lei, não é que estamos tratando aí de perdas e ganhos, evidentemente, mas será que ao lado desses ganhos sociais e financeiros, no caso as domésticas, elas também deverão contar assim, talvez, quem sabe, aí com algumas dificuldades, por exemplo, às vezes até na linha, a gente escutou muito isso por aí nas últimas semanas, um pouco na linha das ameaças com relação ao emprego. O que o senhor acha? Sem dúvida nenhuma, e num primeiro momento, muita gente que tem empregada doméstica, ou, digamos assim, no sentido da doméstica, né?
simplesmente diz, eu vou mandar embora. Eu não tenho como pagar 13º, férias. Imagine, gestante, logo empregada, gestante, né? Se assustaram. Pode ser que com o tempo o susto fique menor, mas num primeiro momento realmente a ameaça de desemprego é grande. E a gente olhando bem, você falou em 7 milhões de empregados domésticos, não é? Mais ou menos, que estariam envolvidos. Agora, não só eles, aí vem o casal. Então você já tem 21 milhões, não é, de pessoas envolvidas. Aí vem as crianças, ou seja, é de fato uma pequena revolução social, não há dúvida nenhuma. Mexe com todo mundo. Em outras palavras, eu quero deixar muito claro, eu também acho é um direito que já devia ter existido desde sempre, não é? Mas apenas que esse impacto inicial, ele assusta tanto os patrões quanto as patroas, quanto as próprias domésticas, e o fantasma é o desemprego. Talvez não venha a ocorrer na escala que a gente pensa que possa ocorrer, queira Deus que não ocorra. Tá certo. Olha, nós vamos dar uma primeira paradinha aqui, mas fica tranquilo aí, que tem muita coisa para a gente conversar. E daqui a pouquinho nós já estaremos de volta aqui com o nosso programa em pauta. Não saia daí.